Olá, meu nome é Aline, eu sou enfermeira obstetra e consultora em amamentação. Hoje nós vamos falar sobre produção de leite. Como que acontece a produção de leite? Então, na gestação as mamas sofrem modificações na sua estrutura. E então ela se prepara para começar a produzir leite. Na imagem a gente consegue ver a diferença entre uma mama que está gestante embaixo e em cima uma mama de uma mulher que não está gestando. Então, basicamente é isso que acontece durante a gestação. As glândulas aumentam e os ductos, né, que são as estruturas que levam o leite da glândula até para fora da mama, se multiplicam, se ramificam ao longo das duas mamas. Aquelas espinhas, parecem espinhas, né, que a gente tem ao redor da areola, daquela parte mais escurinha perto do mamilo, não são espinhas, são glândulas sebáceas que produzem secreção para manter o mamilo hidratado. Então não apertem, elas não são espinhas e é bem natural, principalmente na gestação, elas ficarem com esse aspecto parecendo uma espinha mesmo, mas não precisa apertar. Então aqui a gente tem outra imagem, né, diferente, mais ilustrativa. E nos casos de cirurgia, não é regra que a cirurgia vai ter impacto na amamentação. Tanto cirurgia de prótese quanto cirurgia de redução de mama. É possível amamentar, vai depender do caso também, da técnica cirúrgica, talvez seja um pouco desafiador, mas não é impossível. Quem estiver assistindo esse vídeo e tem a cirurgia, busque mais informações, porque cada caso é um caso também e vai variar de acordo com o tipo de cirurgia e técnica. Os hormônios envolvidos na produção, na gestação e na produção de leite, então, durante a gestação a gente tem esses dois primeiros aí, a progesterona e o estrogênio, que são hormônios da gravidez, né? E que quando o bebê nasce, eles, então, com a saída da placenta, eles vão caindo, né? A produção diminuindo. E no momento do parto também a gente tem um pico maior de ocitocina. Então, essa bailarina representa essa dança de hormônios. Na primeira semana pós-parto, a produção de leite é mediada por meio dessa dança de hormônios. Baixa estrogênio e progesterona, aumenta a ocitocina, aumenta a prolactina. Então, vai haver uma produção esperada. Em alguns casos específicos, pode ter um pouco de problema, assim, na questão da descida do leite, mas são casos isolados. O papel da ocitocina, então, é fazer a liberação de leite para fora da mama, ou seja, o leite é produzido pela prolactina, é esse o hormônio que está diretamente envolvido na produção de leite, mas é a ocitocina, que é o hormônio do prazer e bem-estar, que faz com que o leite flua para fora da mama. Então é normal a mulher sentir, ter uma sensação assim, quando o leite está sendo liberado. Muitas dizem que sentem como se fosse um ardidinho, alguma coisa estranha. Então, por isso que as vovós falam que a mulher não pode se incomodar, a mulher não pode se estressar, porque em situações de estresse, o nosso corpo é banhado pela adrenalina, né, que é o nosso hormônio da raiva, luta, fuga, do estresse. Então, quando a adrenalina está correndo no nosso sistema sanguíneo, geralmente é em situações que a mulher está estressada, com medo, está insegura,
está extremamente cansada, então esse hormônio vai competir com a ocitocina, que é o nosso hormônio do bem-estar. Então, a mulher pode ter dificuldade em, por exemplo, ordenhar o leite, né? Eu vou sentar aqui rapidinho para ordenhar, coloca a bomba, não sai nada, né? Porque ela não tá relaxada o suficiente, então a mulher tem que estar tranquila, tem que estar relaxada para o leite também sair da mama. Uma pergunta frequente é em relação ao tipo de parto. Será que o tipo de parto influencia na descida do leite? Podemos dizer que sim, porém não é a única coisa que determina a saída do leite. O que nós sabemos é que mulheres que tiveram um trabalho de parto longo experimentam uma descida de leite, ou tipo, que a produção de leite seja realmente grande, mas não é regra. Não se detenham a isso. O que vai determinar muito para a descida de leite é o fato do bebê sugar na mama. Suga bem, fazer uma boa pega, uma boa sucção na mama. Isso é fundamental para que a amamentação flua. O colostro é um tipo de leite que a gente tem ali até mais ou menos o terceiro, quarto dia, né? Porém, a sua produção inicia ainda durante a gestação, lá por volta do quarto mês, mais ou menos, de gestação, o colostro já está sendo produzido. Claro que em pouquíssima quantidade. Algumas mulheres, durante a gestação, tentam apertar a mama, né? Mas nem todas observam a presença, a saída de colostro e não devem se preocupar se isso acontecer. Por outro lado, tem mulheres que durante a gestação vão apertar e vão ver saindo. Ótimo, perfeito, maravilha, mas isso não garante nada. Isso não garante que vai continuar produzindo leite depois. De novo, como eu já disse, é bem importante o bebê sugar no peito. Sem isso, não vai acontecer o que precisa acontecer, né? Então, o colostro, ele é mais transparente, meio amarelado, sustenta da mesma forma, ele é rico em células de defesa e é por isso que ele é produzido em pequena quantidade, porque o estômago do bebê também não comporta muito leite logo nos primeiros dias. Então, essa coloração do colostro e a quantidade dele muitas vezes dão uma falsa ideia na mulher de que o bebê não está sendo alimentado o suficiente ou não tem leite o suficiente. Mas nos primeiros dias ele vai vir pouquinho mesmo, não vai vir tanto assim como todo mundo espera. E é normal. No primeiro até o terceiro dia de vida do nenê, mais ou menos, o estômago dele é pequenininho e cabe mais ou menos uns 5 a 7 ml de leite. Então, é bem pouquinho. O leite de transição e o leite maduro também são outros tipos de leite que a gente tem e eles vêm quando ocorre a descida do leite, ou como a gente chama, a apojadura, né? Então, essa questão ali dos nomes, transição, maduro, é mais a título de didático mesmo, né? Porque vai mudar ali a composição, a cor, a composição deles, né? Mas o leite é uma substância viva, digamos assim, e sabe-se que o leite da mulher se adapta também às necessidades do bebê. Por exemplo, bebês prematuros, é observado que a composição do leite é um pouquinho diferente, né? Então, lembrem sempre que o leite é uma substância viva, que o nosso corpo é muito sábio, então ele vai se adequar ao que o bebê precisa. Também acredito que muitas aqui já tenham ouvido falar no leite gordo, né? O leite anterior, o leite posterior,
o leito posterior é mais gordo. Essa informação já meio que caiu por terra, porque lá dentro da mama a gente não tem como saber qual é o leite anterior, posterior, sabe? Início, fim de mamada, na verdade, isso se mistura muito. Então, assim, não se detenham também a essa informação. O que é importante? É importante que o bebê mame a quantidade que ele achar que tem que mamar. Ou seja, livre demanda, né? Eu sei que não é fácil a tal da livre demanda, mas é importante vocês, né, quem está assistindo esse vídeo, ter consciência que o bebê vai sugar bastante, principalmente nos primeiros dias. Ele tem a necessidade de estar em contato com a mãe, de estar sugando. A sucção do bebê é o que acalma ele nos primeiros dias, porque ele não sabe que nasceu. Ele não entende, ele só vai entender que não tá mais junto lá no corpo da mãe por volta dos 3 meses de vida. Então, eles vão querer colo, a maioria, né? Tem alguns que mama, põe no berço, puf, esquece a criança. Mas a maioria dos bebês vão querer colo, vão querer mamar, e é normal, é esperado. É assim que eles se autorregulam. Então, para não ficar um vídeo tão extenso, eu recomendo lerem sobre esterogestação, a teoria da esterogestação, tá? Para entender também, por isso eu reforço sempre isso, que o bebê precisa sugar. O bebê não faz o peito de chupeta. A sucção é uma necessidade deles para eles se acalmarem, para eles se autorregularem. Então, a sucção aqui na amamentação é a chave de tudo. É fundamental. É a base dessa casa que a gente está falando, que é a amamentação. O bebê não mama só por fome, já falei, né? Ele mama para ser autorregular. Então a gente precisa trabalhar para fazer ele pegar corretamente o peito, ter uma boa pega, um posicionamento adequado para evitar outras complicações como dor, fissura, né, lesões no mamilo, machucados. Então, é um processo bem amplo a amamentação, e a base de tudo é a questão da sucção, da pega correta, tá? Acertando isso, a amamentação tende a fluir perfeitamente. Como saber se o meu leite está sendo suficiente? É uma dúvida bem frequente que a gente ouve por aí, né? Então, primeiro de tudo é observar. Eu entendo que no pós-parto as mães sempre estão cansadas, porque é normal, é esperado, né? A rotina muda totalmente. Então, mas é preciso observar o teu corpo, observar o bebê, o comportamento do bebê, para tentar identificar alguns sinais. Então, quando acontece a apojadura, é esperado que a mulher sinta as mamas mais cheias, mais pesadas, e daí é pensar, as minhas estão assim? Isso pensando num bebê que está mamando no peito, apenas no peito, né? Outros casos aí muda um pouquinho muda toda essa dinâmica. O bebê que recebe fórmula, bebê prematuro ou outro problema, isso pode alterar, tá? A amamentação não é receita de bolo. Ela é muito relativa de cada família também. Então é importante ter essa consciência. Não se compare com a vizinha, não se compare. Isso já pro parto. Não se compare. Tudo no nosso corpo é muito relativo, de pessoa para pessoa, né? A medicina não é matemática, não é ciência exata. Então vai variar.
que mais? Então, o meu bebê fica tranquilo depois que mama? Ele mama um tempo e puf, capota, apaga ou não? Também, de novo, não é regra, mas é um parâmetro a ser avaliado, o comportamento do bebê depois da mamada. E também, bem importante, são as fraldas. Quanto xixi, quanto cocô que o meu nenê faz por dia? Como eu sempre digo, se tá saindo é porque tá entrando, então ótimo. Cocô, muitos pediatras orientam, e todo mundo, assim, né, também nada da enfermagem, sabemos que é possível o bebê ficar alguns dias sem fazer cocô. 5 a 10, mais ou menos, depende do profissional, orienta dessa forma. Porém, depende. O meu bebê tá usando fórmula ou não? Tá só no peito? Então, o cocô é um bom parâmetro para entender se ele está mamando bem ou não. Ele pode ficar alguns dias sem fazer, porém, liga, para mim, pelo menos já liga a luz de alerta. Opa, será que esse bebê está mamando o suficiente ou não? Também é uma questão de se avaliar. Uma outra questão bem popular ali fora, né, por aí que a gente ouve, é a questão da baixa produção de leite. Ah, eu acho que eu não tenho leite suficiente. Ah, o meu leite secou. Então, assim, a baixa produção existe, não é tão comum como a gente ouve. Muitos casos, às vezes, pode ser insegurança da mãe, de achar que está com pouco leite, entende? Então, cada caso tem que ser avaliado muito bem. Mas existe, e o que fazer? Para isso, tem várias coisas que dá para se fazer para aumentar a produção, né? Mas cada caso tem que ser muito bem avaliado para entender se de fato está acontecendo a baixa produção ou é apenas insegurança da mãe, né? Então, por isso que é importante o profissional aqui, né? Se avaliar o contexto, né? Não existe receita de bolo, gente, já falei isso, né? Então tem que avaliar o contexto da família para entender. E também vai dos objetivos da mãe, né, em relação à amamentação. E, por último, mas não menos importante, o leite fraco não existe. Pelo amor de Deus. Não deixem ninguém dizer que o leite é fraco. Isso é um grande mito que existe por aí. Muita gente ainda fala nisso, mas não procede, gente. Nada a ver. Não existe leite fraco. O que pode, então, influenciar na baixa produção de leite? Então, primeiro de tudo, a quantidade de mamada. Quanto mais o bebê mama no peito, mais leite tende a ser produzido. Isso é verdade. Então, um bebê que está recebendo fórmula depende da quantidade, né? Mas pode sim ter impacto na produção de leite. Outra situação que pode impactar é a questão do retorno ao trabalho, porque, obviamente, a mãe vai ficar um período longe do bebê, então isso sim pode influenciar a produção de leite, mas tem técnicas, tem como fazer o manejo para essa mulher conseguir continuar amamentando o bebê. Eu digo isso porque tem pessoas que é do interesse, então existe, tá? A pessoa não se desanime. Busquem profissionais que possam orientar no caso do retorno ao trabalho. A questão dos bicos artificiais, mamadeira, chupeta, bico auxiliar, sim, pode ter influência, grande influência, principalmente da mamadeira, da chupeta. Então, é claro que, de novo, depende do caso. A questão da chupeta, atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. Tem influência. Então, assim, mas depende de quanto tempo esse nenê tá usando essa chupeta. Assim, vai depender muito de cada família. O meu papel aqui é orientar você que está assistindo que a chupeta atrapalha, sim.
Então, mas assim, isso vai depender de cada família, a decisão de dar ou não chupeta. Eu não tô aqui para julgar quem deu ou quem vai dar, ou enfim, mas o meu papel aqui é orientar, né? Não é julgar, porque não é fácil também, eu entendo isso. Tem bebês e bebês, né? E não só na chupeta, mas o contexto inteiro. Meu papel aqui é orientar, é repassar quem está assistindo as melhores informações em relação a esse tema. Agora, o que vocês vão fazer para o filho de vocês compete a vocês, compete aos pais decidir o que é melhor para o filho, né? Então é assim que eu trabalho. Outra coisa, bom, a mamadeira também, né? Falando, tem influência, sim, mas de novo depende do contexto de cada família. E o bico artificial também tem, porém, tem anatomias, tem formatos de mamilos que são, a gente chama de desafiadores, são de fato mais difíceis de fazer o bebê pegar. Não é todo caso que vai ser usado o bico de silicone. Existem casos que a mulher não tem muito mamilo e consegue igual, certo? Então, por isso que é importante a avaliação de um profissional qualificado em aleitamento materno para fazer indicação. E o ideal também é usar um período e depois tirar ele do peito. Do peito não, desculpa, do uso do bico artificial, do bico auxiliar. A questão, então, do estresse, preocupação da mãe, medo, cansaço, influencia na produção de leite. Como eu comentei antes, isso é bem importante. Mulheres extremamente esgotadas num pós-parto, ou muito ansiosas, ou extremamente preocupadas, podem observar que a produção de leite não é adequada. Porém, também, né? Obviamente, se o bebê não estiver mamando no peito, ele não vai produzir. Mas influencia sim. Então, o que fazer diante de algum problema? Contrate o profissional que vos fala. Brincadeira, pessoal. Mas a avaliação de um profissional é importante. A avaliação de um consultor em aleitamento materno é bem importante. Por quê? O que a gente faz? O que eu faço? É entender o contexto da família, entender o problema, a queixa da família e traçar um plano de cuidado individualizado para cada um. Não é receita de bolo. Então, cada família é única, cada família tem as suas preocupações, os seus problemas, então a gente vai traçar um plano de acordo com o objetivo da família, ou né, da mãe também. Como eu já falei antes, né, meu papel aqui é orientar e traçar, então, um plano de acordo com o objetivo de cada família, individualizado, acolher as queixas, as preocupações, sem julgar, e propor, então, um plano dentro do que a família espera, do objetivo da família, né? Então, eu quis gravar um vídeo mais curtinho, né? Para não cansar tanto. Espero que eu tenha ajudado, tá? E gostaria de agradecer quem assistiu até aqui, né? E dúvidas, é só entrar no meu Instagram. Lá tem o meu contato via WhatsApp, ou quem tiver o meu contato, né, também, pode me chamar, que eu vou respondendo. E também dúvidas sobre planos e demais serviços, me contatem via WhatsApp, que é mais fácil de eu responder do que pelo Instagram. Um abraço, que essas informações possa ajudar todas as mulheres que estão assistindo, certo? E busquem ajuda, busquem informação. É bem importante para ter um pós-parto, uma amamentação um pouquinho mais tranquila, tá bom? Abraço!